mas nós recebemos aqui hoje a presidente, né, do Sindicato dos Servidores Públicos de Salete, a Neiva Zonta, ex-vereadora, e também já aproveitamos a oportunidade para falar sobre o clube, né, com o presidente do clube, o Jordo Zonta. Agradecemos pela presença aqui na Rádio 105 FM e desejamos primeiramente um bom dia, Neiva, à Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os saletenses. Desde já a gente agradece aqui a oportunidade, né, de estar aqui. Estamos aí firmes sempre, né, para estar lutando pelos direitos dos funcionários. Sim. A gente sabe que todos têm os seus direitos e deveres, né? Mas Sim. poucos lutam pelos direitos. Sim. Então, por isso que a gente está aí firme e forte para estar lutando por isso. Desejamos também um bom dia ao Jordo, né, que acompanha aqui, vai participar aqui desse bate-papo, né, que acaba também acompanhando, né, Jordo, o desenrolar não somente dos trabalhos do sindicato, mas também do clube. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da 105. Com certeza, Marcos, até porque também a gente tem esse interesse, né, de estar dando todo um suporte, né, ao trabalho que a Neiva faz no sindicato, porque eu também fui sindicalista, né, por 14 anos, fui da direção do sindicato dos bancários, né, então a gente tem todo um acúmulo de experiências, de toda essa luta, né, na defesa dos interesses dos trabalhadores de maneira geral, né, e principalmente de cada uma dessas categorias. E os servidores são uma categoria muito vulnerável, né, em função da exposição que eles acabam sofrendo no dia a dia, na vida deles, né, familiar, né, pelas condições, inclusive, de trabalho, que nunca são fáceis, né, por todo esse conjunto, esse contexto de relacionamento, né? E do clube, evidentemente, a gente vai estar tratando da assembleia, né? Que é um assunto muito importante que a gente vai estar organizando a partir de agora. Sim. Neiva, para a gente iniciar a gente pode até falar, né, do nosso jeito aqui, uma reviravolta. É importante essa decisão que a Justiça tomou? Sim, Marcos, tem um processo, né, que mais ou menos uns 20 anos que esses funcionários assinaram, né? Na época, se eu não me engano, era o Marcos Antônio Cordeiro, que era o presidente do sindicato. Então, assim, você sabe que naquele tempo não existia muita proteção para os funcionários, né? Não existia questão de luva, né? Materiais para se proteger. E então eles entraram com esta ação para justamente requerer tipo assim, uma indenização, né? Porque esses problemas todos, poeira, contato com, que nem disse o rapaz lá, na lama, né, que vai lá sem proteção, a enfermeira que vai lá, que está direto com a mão no sangue da pessoa, que vai, né, fazer algum curativo, alguma coisa assim. Então, isso tudo naquela época não tinha proteção. Hoje a gente já vê que tem, né, que tem exigências, né, nessas situações. Então, por isso, justamente, as pessoas entraram com o processo para ganhar uma indenização, né? Sim. Então, assim, a preocupação do sindicato e também da sua diretoria, né? E da presidente também, na condição de presidente, é de informar, né? E esclarecer, assim, até de modo amplo, os servidores e familiares desses servidores que são parte desta ação judicial trabalhista denominada reclamação trabalhista por adicional de insalubridade. Uhum. E esta ação de iniciativa do sindicato e também dos funcionários, né, há mais de 20 anos, depois de ser protocolada, tramitou no Judiciário do Trabalho durante todos esses anos. Nossa. Então, assim, né, é um ganha, daqui a pouco retrocessa, né, acaba se perdendo. E vai vamos dizer assim, a prefeitura vai recorrendo, né, e vai se lutando, e o advogado, que é o advogado de Blumenau, o doutor Siegfried, ele vai sempre recorrendo. E, por último, então, foi anulado a perícia que eles fizeram naquela época, né? A perícia tem um perito que vem ali e a pessoa fala o que está te fazendo mal para a saúde naquele serviço, né? Então, foi anulado e o juiz, então, marcou uma nova perícia
para ser feito com todos esses funcionários. Mesmo depois desses anos todos? Mesmo depois desses anos todos. Nossa. Então, são 60 funcionários. Nossa. Né? Muitos desses já estão falecidos. Então, assim, a gente conseguiu entrar em contato com a maioria deles, né? E quem está falecido, a gente entrou em contato com a família, que pode também representar. Vai ter direito. Vai ter direito e levar o atestado de óbito da pessoa. Sim. Né? Do funcionário que está nesse processo. E assim, né, Marcos, o que a gente vê é que, assim, justamente que muitos que faleceram por problemas causados por esses problemas no trabalho. Nem, por exemplo, eu lembro da Jane, né, que era varredora de rua, que eu acredito que a maioria lembram dela, né? Sim. Ela, assim, eu acompanhei bastante nos últimos tempos ela, né? Então, assim, ela estava com problema de saúde e não ia, né? Não ia atrás. O que aconteceu? Ela estava com um sonho de se aposentar, né? Ela não esperava a hora de se aposentar. O que aconteceu? Se aposentou, levou um mês e ela faleceu, né, com câncer. Então, assim, são histórias, né, que a gente vê acontecer e para os familiares também é triste isso, Sim. né? Então, como a história dela, assim, tem tantos outros que a gente sabe também que aconteceram, né? Então, a questão da insalubridade, de receber essa insalubridade, seria isso. Sim. Os problemas que o trabalho traz para o ser humano, né? Esse é o primeiro passo, convocando eles? Sim. E daí vai ter o perito indicado pelo juiz, né? Vai ser no dia 3 e 4. Então, e vai ter o advogado também, o Dr. Siegfried, também vai estar aqui acompanhando. Sim. E depois? Você já tem informação de como serão os passos depois? Os procedimentos depois? Porque a dúvida é, né, leva 20 anos para ter essa reviravolta agora, né? Quantos anos, né, até para concluir isso tudo? Sim. Até assim, eu até estou esperando para vir aqui conversar pessoalmente com o Dr. Siegfried, né? Sim. Porque assim, como é tanto tempo, até a gente assim não tem o conhecimento de todo o andamento do processo, porque passou por muitos presidentes, né? Então, eu só peguei agora, só faz um ano que a gente está ali, né, no sindicato. Mas daí eu quero conversar com ele pessoalmente, vamos dizer assim, qual a probabilidade desse processo encaminhar para frente e ter sucesso, Sim. Né? É isso que as pessoas perguntam para a gente, mas é uma incógnita, né? Tu não tem uma certeza do que vai acontecer, né? Desse número aí, todos têm interesse em fazer? Desses que eu conversei, sim. Acho que foi uma pessoa assim que disse, mas só que daí eu disse para ela assim, eu disse, você não pode falar por você, porque daí o funcionário faleceu. Aí ele é filho, né? Entendi. Daí eu disse, você tem que conversar com os outros, né? Para ver o interesse, porque não é só um que vai representar, tem que ser a família. Vamos dizer assim, eu não posso responder sozinha, eu filho, só um, pelos outros filhos. Sim. Né? Então, a família tem que tomar a decisão. Essa questão, Júlio, até para que a gente possa entender essa demora, é devido à atuação do sindicato, que não foi atuante, ou isso é o procedimento judicial mesmo? Provável, como uma ação que é uma reclamatória trabalhista por adicional de insalubridade, é sempre polêmico, né? Porque são muitos pontos e a prefeitura sempre foi recorrendo, porque é evidente que naqueles tempos, né, considerando todo esse número de funcionários, iria ter o quê? Uma indenização, um valor mais vultuoso, digamos assim, para ressarcir os danos, digamos assim, que aquelas pessoas vieram talvez acumulando já durante um tempo, né? E também, a partir daquele momento, tu incluir, né, incorporar na folha de pagamento daqueles servidores esse adicional, que passaria a todo mês, né? Quem estuda um pouquinho vai saber que, dependendo do grau de risco que o ambiente de trabalho oferece, os instrumentos que a pessoa lida, né? Os equipamentos, então tem uma escala de 10, 20, eu acho que 10, 30 a 40%, dependendo do grau de perigo, de insalubridade, né? E aí também vai ter um índice
de remuneração para cobrir esse adicional, digamos assim, para pagar, para remunerar esse servidor por conta disso, né? Até para daqui a pouco, se ele precisa do medicamento, ele também já tem recursos para poder estar adquirindo esse medicamento, fazer o tratamento necessário para poder fazer a defesa, a proteção, né? Sim. Nesse sentido. Então, e mais assim, respondendo mais claramente, é o trâmite do judiciário, infelizmente, né? Trabalhista, acaba sendo demorado, né? Mas o importante, eu vi um outro debate sobre esse mesmo assunto, né? É importante quando existe o direito, ele está, né? E não é resolvido administrativamente, que as pessoas denunciem, que as pessoas procurem o seu direito para que amanhã ou depois, se não resolveu na hora, mas um momento ele pode sair. Sim. Então esse é um dever assim, de cidadania da pessoa para com ela própria e para com a própria família dela, né? Além desse, outros processos o sindicato acompanha também na esfera aqui do município? Sim, tem mais processos. Daí nós temos a advogada, né, a Raquel, que acompanha esses processos. Uhum. Né, que a gente faz mais ou menos um ano que ela está nos assim, auxiliando, né? Sim. Então ela não pôde estar presente aqui justamente até para estar também comentando e falando, né? Sim. Mas em outro momento, se precisar, ela poderá. Desse número aí, Neiva, todos já estão cientes? Eu posso dizer os nomes que faltam? Acho que sim. Acho que pode, né? Pode, né? Até o doutor Siegfried até ele perguntou se poderia vir na rádio aqui comentar, porque tem poucos aqui. Sim, pode. Se algum dos familiares desses que eu falar, né, puder entrar em contato com a gente, porque eu não consigo encontrar. Francisca Duarte Alves, José Remiuc, Natal Pereira, Otília Heinz Felasso, Marco Antônio Cordeiro, Antônio Rodolfo da Rosa, José Vidal Wesentainer, Ivando dos Santos e Adriano da Silva. Ou se alguns familiares conhecem, Isso, né? Que possa entrar em contato, né? Porque a parte, que nem eu disse, a parte da gente, a gente está fazendo, né? Que é Sim. tentando encontrar, né? Essas pessoas. Então, vocês vejam que da relação de 60, eu consegui com 50, né? Sim. Familiares. Então, assim, falta esses, a gente não... Eu Sim. não sei, não tem, né? Saíram de Salete e eu não tenho nem ideia aonde possam estar, né? Da questão de valores, se tem ideia já? Daí também não, também Marcos, não. Uhum. Porque daí isso tudo depende depois de negociação, né? Sim. Senta-se e negocia, né? Sim. E a questão ali também que você falou, né, do processo, né, também depende do juiz, né? Porque eu penso assim, anular uma perícia de tanto tempo atrás, né, de 20 anos atrás, então eles podia imaginar que muitos poderiam estar mortos, né? Sim. Então, assim, a gente acha complicado isso, mas vamos para frente, né, que não adianta a gente... Pela informação que eu tive, né, eu ia fazer uma pesquisa ontem, mas não tive tempo também. Aí, para ajudar, auxiliar nessas informações, parece que estava na fase de cálculo e foi pedida suspensão, né, para poder avaliar as perícias, que daí o recurso provavelmente que... Isso por parte da prefeitura? Entrou, foi questionando as perícias, provavelmente, porque já agora, nesse período, talvez foram supridos os locais, foram melhorados, os equipamentos foram adquiridos, né, e não justificaria, né, incluir, de certa forma, esses adicionais a partir de agora, né, digamos assim. Sim. Daqui a pouco vem um perito judicial, vai fazer uma fiscalização, ver alguns ambientes, né, e querer recomendar, né, que de fato há necessidade de essas melhorias tá sendo incorporadas, né, no sistema como um todo, né, de trabalho da prefeitura, né. Isso é um padrão do jurídico da prefeitura de recorrer para ir levando aí todo esse tempo, talvez, né, para não pagar, a gente pode até falar nessa questão? Certo. Na verdade, assim, o que a gente, como administração pública, né, Marcos, tu tem um sindicato que vai buscar um direito.
A prefeitura sabe que tem algumas obrigações, mas ela também tem os direitos dela, então ela tem que buscar realmente se aquele direito é justo. E o prefeito, né, quem ordena, na verdade, essa demanda, acaba sempre sendo de responsabilidade também do prefeito, dos prefeitos que anteciparam nesses 20 anos todos, né, porque ele tem uma responsabilidade administrativa. Se ele não recorrer, ele pode ser penalizado. Daqui a pouco a prefeitura é condenada a algum, né? Então, olhando isso como cidadão, né, já também, né, não são como um sindicalista, né, a prefeitura é condenada a pagar uma indenização grave, como já aconteceu com muitas empresas, por uma omissão, né, digamos assim, da sua assessoria jurídica, que deixou passar, digamos assim, meio batido, né? Sim. Você sabe que tem, eu lembro de um tempo atrás teve ações de empresas, né, que acabaram, né, complicando, daí tu tem que entrar com ações chamadas rescisórias, porque se detectou que houve algum problema lá atrás. Desta ação aí, quem era o prefeito na época? Há 20 anos atrás, né? Ou até mais, né? Eu não talvez, sei né? te dizer exatamente. Sim. Se era um dos dois, o Janir ou o Ademir. Um dos dois. Um dos dois. Outras questões, Neiva, referente ao sindicato, antes da gente passar aqui para o Jordo, referente ao clube, quais as linhas de trabalho aí do Sindicato de Servidores Municipais aqui de Salete? Sim, Marcos, nós até quero colocar também que a gente teve uma conversa agora há poucos dias com a prefeita, né? Que eu sempre digo que é importante nós mantermos o diálogo, né? Que isso é necessário. Reivindicando algumas coisas, né? Então, assim, como por exemplo, justamente pela situação em que nós estamos vivendo hoje, né? As coisas, meu Deus, os alimentos principalmente, né? Tá um aumento absurdo, gasolina, aluguel. Sim. Então, assim, tem que se preocupar, né? Com a vivência das pessoas. Principalmente aqueles que ganham menos, né? Que ganham menos, isso é. Então, assim, uma das questões foi justamente essa, né, a reclassificação. A reclassificação seria o quê? É dar um reajuste para quem ganha menos, né? Porque é esses que sofrem mais, né? E também o plano de cargos e salários também dos funcionários, porque do professor tem, mas não dos outros funcionários não tem, né? E também a questão do piso nacional do magistério, que é 33%, né? Então, assim, a questão da reclassificação, o que a prefeita colocou foi que ela já fez alguns reparos, né, em alguns salários, por exemplo, que nem ganhavam às vezes o salário mínimo, então ela já fez algumas reparações e também, né, no momento que ela vê que precisar, ela vai acontecendo, né, vai fazendo. Na questão do planos de cargos e salários, ela disse que é um compromisso dela até no final do mandato, fazer esse plano de cargos e salários, né? Então, foi isso que ela colocou para a gente. E também a questão do piso nacional do professor, do magistério, né? Estão se conversando os prefeitos, na verdade, para decidirem um percentual onde todos os municípios fazem por igual. Através da MAV. Isso, através da MAV. Né? Então, foi essa a conversa que teve. Então, só para colocar que a gente, né, conversa, a gente tem que ir atrás como presidente do sindicato, né? Então, é uma obrigação até quem assume, né? Mesmo que a gente não receba nada por isso, né? Que a gente é presidente ali, a gente trabalha, mas não receba nada, mas a gente assume. Você tem que assumir, então você tem que correr atrás, né? Eu ouvi até na última sessão da Câmara de Vereadores sobre um assunto que eu achei muito importante. Acho que é importante debater esses assuntos sobre comissionados, gratificações. O sindicato chega a acompanhar essa situação dentro da administração pública também? Olha, nessas questões... porque, assim, isso aí é do prefeito, né? Sim. É o prefeito que dá as gratificações, né? Então, assim, é um direito dele. Então, não tem o que a gente também tá colocando muito sobre isso. Sim. Né? Porque todo prefeito que entra lá, ele vai ter as pessoas de confiança, né? E essas pessoas de confiança é que vão estar ganhando essas gratificações, né? Sim. Podia contribuir com isso, Marcos? Sim. Eu estava preocupado um pouco com essa questão também de auxiliar a Neiva, né?
Eu me refiro às vezes assim, até a questão de às vezes efetivar um servidor, né, mais do que... Né, isso eu quero falar. Nessa questão, né? Isso, também, sim. E para não isso, só gratificação, né? Isso. E para isso eu pesquisei, Rio do Sul aprovou um chamado Plano de Cargos e Vencimentos. Para melhorar, né? Não fala só o salário, que o salário é um pouco mais amplo do que o vencimento específico, né? Às vezes o pessoal confunde o conceito de salário com o conceito de remuneração, né? Sim. Que aí inclui comissões, gratificações, né? Entendeu? Todos os benefícios que podem incorporar a remuneração do trabalhador, no caso o servidor público específico, que se trata agora da prefeitura. Então, Rio do Sul, parece que em 2018... né, aprovou já um plano de cargos e vencimento. Eu dei uma pesquisada assim, é bem longo, e está ajustando todas essas funções, inclusive, para definir assim, quantos funcionários efetivos a prefeitura de fato precisa ter. Sim. Né? Quantos ela pode fazer esses seletivos para poder estar complementando eventualmente quando precisa. Sim. Então a legislação estabelece alguns percentuais. E por isso que eu digo, os sindicatos precisam se fortalecer para atuar em cima dessas questões. Porque muitas vezes acontece o seguinte, Marcos, vamos estender um pouquinho, sim, que o sindicato tem um papel assim de ser imparcial. Quem dirige o sindicato não pode, daqui a pouco, vão fazer uma política sindical para beneficiar o prefeito que é do meu partido. Sim. Não pode. Defender. Tem que ser autêntico. Se o prefeito for lá e o sindicato tentar direito, não é compadre. Sim. Não pode ser esse apadrinhamento, né? Então o sindicato tem que ter autonomia para defender todos os servidores, independente quais as convicções políticas que ele tenha, porque sim, ele tem que ter o quê? O sindicato precisa garantir esse direito de assistência, de proteção para o trabalhador. Né? Eu me refiro que eu acho que é importante a gente começar a debater, porque daqui a pouco a gente fala assim, né, muitos ganhando muito pouco e muitos ganhando muito, né, sendo muito beneficiado dentro de uma prefeitura. Né? Então, isso preocupa, né? A gente sempre quer aqui fazer um trabalho de ajudar, né, no geral, mas não na questão eu até fiquei preocupado, porque disse, olha, eu também tive interesse até em começar a verificar a situação, porque daqui a pouco está beneficiando um grupo, sim, ganhando muito, e aqueles que precisariam ganhar um pouquinho mais, como você falou, devido à questão da dificuldade, da crise, estão ganhando muito pouco e não conseguem, e às vezes quando aumenta é pouquinho, e aquele que ganha lá os seus 8, 10, 12 mil, sim, vai lá para cima, né? Justamente, Marcos, isso aí entra na questão da reclassificação, né? Sim. Por isso que a gente sentou e conversou com a prefeita sobre isso, porque até como eu disse, né, a situação que está hoje não está fácil, então assim, sim, já está difícil para quem ganha um pouco mais, né? Para quem ganha mais, imagina para quem ganha menos. Então é importante essa questão da reclassificação. A questão da efetivação também, sim, nós conversamos também com a prefeita sobre isso, porque nós temos o FAP. O FAP é o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários, né? Sim. E então se daqui a pouco o FAP não recebe o suficiente para pagar os que estão já aposentados, e esse recurso vem dos efetivos. Dos que não estão efetivos não vem. Né? Claro que depois talvez se busca no INSS e tal, né? Faz essa transição, né? Mas é importante efetivar para manter, a gente diz, a saúde do FAP, quer dizer, sim, manter dinheiro suficiente para pagar os aposentados. Qual foi a resposta dela? E daí o que ela colocou, que ela tem a pretensão de fazer o concurso para os professores e também para algumas outras setores, daqui uns 2 ou 3 meses, sim, para estar efetivando. Porque o ano passado, acho que foi o ano passado, né, que teve, mas assim, entrou muito poucos efetivos. Se eu não me engano, foi 4. Então, é necessário e é importante, né, porque assim, se não tem dinheiro do FAP para pagar o funcionário, o aposentado, a prefeitura vai ter que arcar com essa despesa. Daí vai aquele prefeito que vai ter problemas, sim, né? Então, por isso, para não ter problemas lá na frente, tem que se resolver agora, né, na questão de efetivar mais funcionários. Depois daí nesse sentido que você tinha colocado, isso, né, a questão da gratificação, né? Exato. E até para ver, porque né, às vezes a pessoa que ela está efetivada, ela também está mais tranquila também no próprio cargo, né? Sim. Depois a gente deixa aqui o espaço para a mensagem final, né, da presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Salete, a Neiva Zonta.
O Jordo, que é o presidente do clube também, né? Como é que está toda a situação, Jordo, referente ao clube? Então, Marcos, quem passa por lá já pode ver, né, como a gente havia já informado anteriormente, né, iniciou aquele processo de demolição do salão, né? Toda a parte de madeira foi colocada no chão, o cara só falta uma carga ainda ele retirar do local, né? Mas essa semana ele deve estar fazendo. Então, o objetivo agora, depois desse processo de demolição, é a gente dar continuidade às definições de destinação do patrimônio. Então, por essa razão, a gente, como diretoria, aprovou fazer assembleia no próximo dia 12 de maio, Assembleia Geral, e a gente veio aqui aproveitar o espaço que você concede, Marcos, e da rádio, para divulgar, para dar publicidade ao edital de convocação dessa Assembleia, né, para aquelas famílias, aquelas pessoas que ainda, digamos assim, são os sócios, né, que vão estar respondendo pela destinação direta, que como eles têm direito a voto, evidentemente, eles também têm uma responsabilidade nisso. Ainda não há nada decidido. Não há nada decidido, porque a gente está decidindo assim, dar passo lento para aguardar, né, digamos, os interesses que vão surgindo, né, as definições, que é um patrimônio que está ali, que precisa ser muito bem considerado e respeitado. Há interessados? Sim, sem interessados. Só a gente tem que bater o martelo para que a Assembleia autorize a diretoria, né, a promover, digamos assim, os atos necessários, procedimentos, para colocar a disponibilidade da venda, digamos assim, fazer orçamentos, né, ver preços, ver interessados nessa questão da oferta, da procura, né, para poder também ter um recurso que seja justo para o clube, né. A prefeitura teria interesse em comprar? A gente não, depois das primeiras, né, de um tempo lá atrás, que houve uma manifestação das diretorias anteriores e a discussão do interesse de receber como doação, né, a gente não conversou mais, até porque a prefeitura, nas urgências também da administração, acaba procurando alternativas, né, para poder encaminhar o que era a construção de um centro de eventos para os idosos, por exemplo. Já aproveitaria lá e faria daquela forma como está sendo construído hoje. Me parece que o projeto é naquele modelo, né, que tem ali, né. Então, naquele momento se decidiu também, né, não aprovar a ideia de doação, né, e agora tem que aguardar para ver como se movimentam as forças, né, de interesse para aproveitar aquela propriedade, que tem N destinações, né. Inclusive, a gente tem que discutir assim, Salete, será que precisa ou não precisa de um centro de eventos um pouco melhor, mais organizado, né? Então assim, tem o exemplo em Pouso Redondo, né? Lá eu penso que tem um pouco grande para manter aquela estrutura lá, até eles acho que têm dificuldade de manter aquilo lá, né? Mas talvez um pouco menor, que congregasse, digamos assim, várias atividades desportivas também, né? De salas, por exemplo. Tem um grupo de xadrez, tem um grupo que gosta daqui a pouco de desenvolver o tênis de mesa, né, a sinuca, né, assim, várias atividades esportivas, né, interessante, Marco, ao pedir espaços para o pessoal divulgar o edital, uma professora me perguntou, clube, pois olha só, tanta necessidade, o que o clube oferece de serviços, né? Tu vê bem, nessa fase, né, a pessoa morando em Salete não tem informação também que o clube está sendo demolido, né? E porque as diretorias também nunca fizeram um trabalho de prospecção, de adquirir mais sócios, né? Que tudo esse trabalhoso era voluntário, sabe, Marcos, né? Então, assim, o retorno para as pessoas sempre digamos assim, de fazer isso é muito desgastante. O caminho é a venda, Jordo, isso é a decisão. Eu acho que assim, o caminho vai ser, a gente vai ver a destinação. Pode ser por venda, né? Né? Depois a gente tem que ver assim, vamos reunir um recurso, vamos fazer o que com esse recurso? Porque se vão vender, vai ter um recurso que vai ficar em nome do CNPJ do clube. Então a diretoria vai ter que ter responsabilidade também. E é essa a grande questão que muitos procuram saber o que vão fazer. Vão dividir entre esses sócios, o que vão fazer, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade e cuidados com tudo isso, porque são, de fato, muitos interesses, mas direito, de fato, na prática, é quem teria, né? Então, organizar, quem sabe, um consenso para que ele possa ser destinado para uma coisa um pouco mais ampla, para essa questão do lazer também, que eu acho que precisa ainda ajustar, né? A gente precisa de hoje a gente vê assim, quem tem os salões hoje no município de Salete para danças? A gente vê a igreja.
nas comunidades tem na matriz aquele ali, mas aquele é quase impróprio, né? Ele é um bom salão para bailes, para danças, e também, como é da igreja, também não é para isso, né? Sim. Essa sua finalidade é mais para as festas, né? A Capela São Martinho tem um salão que é menor porte, São Luís, que tem um espaço bom, Santa Margarida andou reformando recentemente, a Barra Grande tem uma tradição também, Rio Vilde, né? Que a gente vê assim, Rio Luís também, né? E aí, assim, o desafio é esse, mas o município, uma coisa assim que une todas as bandeiras, em nome do município. Qual é uma sociedade que representa... Não, aquele é um clube de Salete, né? Que os saletenses, como era o nosso clube, que teve, assim, na região, assim, foi muito utilizado, muito aproveitado, né? Até que veio se mudando, a partir de 2010, deixa assim que a coisa começou a declinar, né? Mas já se pensou lá em 1982 fazer um prédio novo. Então, ainda há essa discussão, ou venda ou doação? Também. Né? Então a gente tem que amadurecer isso, né? E a Assembleia, então, só confirmando, né, o edital está sendo distribuído em vários locais, né? Onde temos na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, nas empresas Roden e Secamac, o Ditmar, que é membro da diretoria, né? Foi lá, pediu espaço para fixar, né? Me comunicou que foi fixado, na escola Bernardo Roden, no colégio também, onde tem assim um fluxo de pessoas que podem, né? Assim, ter conhecimento da ideia, e aqui na rádio também, né? E um jornal que é uma determinação do estatuto. Então a gente segue rigorosamente as determinações de estatuto para efeito de dar legalidade ao processo. Nós queremos agradecer aqui a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, servidores públicos municipais aqui de Salete, a Neiva Zonta. Essa informação é importante, esse acompanhamento e esse trabalho sendo desenvolvido pelo sindicato, né? Importante também o apoio aí, né, dos associados ao sindicato, ao trabalho que realiza. A gente agradece e espaço aqui para a sua mensagem final, Neiva. Marcos, eu poderia fazer um convite. Dia 15 de maio, nós vamos na no Salão São Martinho, vai fazer um almoço para o Dia das Mães. Dia das Mães é uma semana antes. Mas você sabe, né, Marcos? No Dia das Mães, os filhos vêm, a mãe fica em casa, trabalhando, fazendo o almoço, né? Então, assim, na semana seguinte, no dia 15 de maio, é uma oportunidade de levar, então, a mãe para almoçar fora, né? Nós vamos fazer um delicioso almoço, vai ter 2 tipos de carne, vai ter um pastelão, uma lasanha, vai ter um almoço bem gostoso, saboroso. O valor é bastante simbólico, é R$30, né, por pessoa, então é bastante acessível. Por enquanto, ainda só tem no bar do Nelson para vender os tiquezinhos. A gente fez aquela pulseira já, né? Mas vai ter mais locais, que depois, se você der a oportunidade aqui para a gente estar aqui anunciando, né? Também, né? Então, assim, desde já a gente já deixa o convite para o povo de Saletense aí ajudar a nossa Capela São Martinho. Outra questão, só para esclarecer, assim, Marcos, a questão do sindicato, assim, o sindicato não é contra o empresário, ou contra a prefeitura, ou contra o patrão, né? O sindicato, ele está ali para defender o funcionário, mas na conversa, por quê? Nós precisamos do trabalhador, nós precisamos do empresário, né? O empresário, ou a pessoa que está ali lutando, ela teve a coragem de colocar uma empresa, mas ele também precisa do funcionário. E o funcionário precisa de saúde para estar trabalhando. E é nesse sentido também que o sindicato atua, né? Para manter a dignidade dele, do funcionário, para manter ele assim, com saúde, né? Para estar lutando ali, trabalhando e dando todo o sustento para sua família, né? Então, desde já, a gente já fica o convite aí para quem mais quiser se associar no sindicato dos funcionários públicos. Estamos à disposição, pode entrar em contato comigo ou com a Ivani Schreiber, que também ela é tesoureira, né? Que está aí à disposição também. E também a gente agradece aqui o espaço, Marcos, que é importante. E também agora, dia 1º de maio, né? É o nosso dia, né, Marcos? Nós todos somos trabalhadores, né? Então, parabéns a todos pela luta, né? E esse Brasil só vai para frente pelo trabalho que nós temos aí, né? Dos trabalhadores, porque, olha, a gente vê, assim, que quantos que dão o suor, né?
Então, a gente realmente tem que ter pessoas para defender, nós todos, né, os trabalhadores. Então, parabéns a todos, que continuem nessa luta, mas também protegendo a vida. Muito obrigado, né, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Salete. Também agradecemos aqui, né, o Jordo Zonta, que é o presidente do clube aqui de Salete. Muito obrigado, Jordo. Sua mensagem final. Então, Marcos, também agradecer o teu espaço aqui para divulgar a Assembleia. Lembrando, então, que vai ser realizada no dia 12 de maio, né? Na Câmara de Vereadores, no auditório da Câmara de Vereadores, porque a gente não tem mais local lá, né? Sim, sim. Então, vamos buscar esse espaço para estar realizando, né, a partir das 19 horas, em primeira convocação. E não havendo um número suficiente para iniciar às 19 horas, né? Vamos iniciar com qualquer número, né? A partir das 19h30 essa Assembleia que tem essa final de prestação de contas, né? Sim. Do ano também. E também parabenizar todos esses trabalhadores voluntários, né? A exemplo dos nossos, da diretoria do clube, né? De tantas entidades, Marcos, assim, que só funcionam porque tem essas pessoas com a garra, com a disponibilidade, né? De estudar, de tirar algum tempo gratuitamente para doar para essa funcionalidade, como precisa, né? Eu aproveito que a gente também é de CPCs das igrejas, né? Outro dia a gente conversou com o padre aqui, quantas pessoas que se dedicam, né? Tiram o seu tempo, né? Para ir lá, pessoal, desde a parte pastoral, que organizam as equipes de liturgia de cada uma das capelas, né? Nas missas, o pessoal que dá catequese, o pessoal que trabalha na parte administrativa, organiza as festas, vai daqui a pouco organizar uma rifa, né? Então, olha o trabalho. Então, só isso existe e acaba acontecendo porque tem gente que trabalha, Sim. que se dedica, né? E o empresário também é um trabalhador, né? Também ele tira o tempo dele para poder trabalhar, né? Então isso também exige, né? Só que é um trabalho mais intelectualizado, né? O cara que vai organizar o setor de vendas, o setor de compra de uma empresa, né? Entendeu? Todo o processo administrativo para que a empresa tenha cabeça para poder organizar todo o seu corpo de funcionalidades, né? Muito obrigado. Com a gente hoje aqui na Rádio 105 FM, o Jordo Zonta, presidente do clube aqui de Salete, também a Neiva Zonta, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Mais notícias a seguir aqui no nosso jornalismo.